Olá, muito boa noite. Você está no canal Fruto da Videira. Eu falo de Curitiba, Paraná. Hoje é dia 17 de agosto de 2020, segunda-feira. Eu quero dar uma palavra específica para você que é pai, para você que é mãe, tá? Para você que às vezes acha que de repente existe uma sequência em que você... Tem muita gente que tá assim. Quero que vocês entendam o seguinte: qual que é a sequência certa? Primeiro Deus, segundo família, terceiro trabalho, em quarto ministério. Por quê? Deus, né, mais que provado que primeiro você tem que adorar a Deus, em segundo a tua família. Gente, não adianta você ser um ótimo presbítero, um ótimo diácono dentro da tua igreja e você dentro de casa você ser negligente. Eu vou falar uma palavra aqui, tá? Vou falar um versículo que prova isso. E vou dar um exemplo de um grande homem de Deus que ele foi negligente, perdeu os filhos. E no dia que ele soube que ele perdeu os filhos, ele morreu. E ele não era qualquer pessoa. Vou falar sobre o Eli, o sumo sacerdote Eli, que também era juiz de Israel. Não sei se você sabe que antes de ser levantados os reis de Israel, quem julgava, quem fazia a legislação de Israel, cuidava dos assuntos, cuidava do povo em geral, né, das leis, eram os juízes. Teve vários juízes, né? Samuel foi juiz, Sansão foi juiz, Débora e tantos outros, tá? Eu não vou falar de todos aqui, vou falar só dele mesmo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. O bispo deve governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhes serem submissos com todo respeito. Eu quero só explicar uma coisa que tem gente que às vezes não concorda comigo. Fala assim, porque você não tem filho ainda, mas quando eu tiver filho, vai ser assim. Gente, enquanto teu filho e tua filha não tiver pelo menos 18 anos, eles não se mandam. Essa história que, ele não quer fazer tal coisa, ele não quer, ele quer tal brinquedo, ele quer tal celular. Gente, isso aí não existe. Se uma criança, se um jovem de 15 anos manda em você, tem alguma coisa errada, entendeu? Mas eu quero dar pro meu filho, pra minha filha o que eu não tive. Aí que tá o erro. Você não teve, tá? Você não morreu por não ter isso. Tá vivo, é um adulto, trabalha, tá? Eu vejo muito jovem que reclama, que fala que assim, tá lavando a louça, fala assim, olha como eu sou escravo. Você vê a cabeça do cara, tá lavando a louça. Meu, eu tenho 45 anos na cara, eu lavo a louça pra minha mãe todo dia, e eu tô vivo. Então, não seja negligente, não seja um pai, não seja uma mãe negligente, porque pode acontecer algo terrível, e eu vou te provar biblicamente isso, não é uma coisa que eu tô achando. 5. Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da casa de Deus? Às vezes você pertence a uma boa igreja, você... não, eu sou o líder do louvor. Eu sou a back principal lá do louvor. Não, eu sou o líder do teatro. Mas você não governa nem tua família direito, como é que você quer governar alguma coisa dentro da igreja? Entendeu, gente? Parece que é um murro no rim, mas não é, gente. Isso aqui é para ajudar você a você não cometer os mesmos erros que esse homem cometeu. Porque se os filhos dele, que eram sacerdotes, eu estou falando de Ofni e Finéias, tá? Se eles cometerem isso aqui é porque teve uma negligência por parte do pai deles, que não foi um bom pai, não foi um pai que deu limites para eles, tá? Não deu instrução. Então acontece muito disso, sabe? Você se concentra muito no ministério, não estou falando que é errado. Você se concentra muito no ministério, né? E você acaba tirando um pouco da atenção que deveria ser atenção para os teus filhos. E acaba que quantas histórias que você vê de mas como é que pode? É filho de pastor, como é que o cara tá assim? Não é. Aquele homem que é pastor, ele não foi um bom pai, ele foi um pai negligente, ele ficou concentrado, como Eli ficou concentrado no ministério aqui, e não educou direito os filhos. 1 Samuel, capítulo 2, tá? Eu vou dar umas puladas para não ficar muito grande o vídeo. Versículo 17. Sendo assim, o pecado desses jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratavam com descaso a oferta trazida para o Senhor. Estou falando de Ofni e Finéias, os filhos do profeta Eli, do sumo sacerdote Eli.
Esse sumo sacerdote Eli foi aquele que recebeu Samuel, tá? Filho da Ana, aquela mulher que não podia ter filhos, tá? Tinha a Penina lá, você se lembra da história de Eucana. A Penina já tinha 10 filhos com o Eucana. Naquela época era um costume o homem ter 2 mulheres, tá? E a Ana se sentiu humilhada. Todo ano ela chorava, pedia um filho para Deus. E ela fez um voto com Deus que se Deus a engravidasse, abrisse a madre. E se abrir a madre é a mulher que é estéril. Na época não existia tratamento que nem existe hoje em dia. E a mulher ser estéril, não poder gerar filhos, era uma vergonha muito grande, tá? De repente você é estéril no teu ministério, você não gera nada, não gera filhos, tá? E você tem que ter um sentimento de vergonha, tipo assim, nossa, passou mais um ano e eu não ganhei ninguém para Jesus. Passou mais um ano e eu não levei ninguém até minha cela, não convidei para ir na igreja. Tive a oportunidade de encontrar aquela pessoa que fazia anos que eu não via e não falei que eu me converti, não falei sobre o amor de Jesus. Você é uma pessoa que está estéril, você tem que pedir uma ajuda de Deus para você poder ter esse filho. Para você ter uma ideia, as crianças naquela época, elas desmamavam, quer dizer, elas paravam de tomar o leite materno aos 3 anos e meio. Daí, quando deu essa idade, a Ana entregou, como ela tinha prometido, ela entregou no templo para o Eli cuidar do Samuel. E Samuel foi o profeta que mais tarde ungiu o rei Davi, tá? Então, continuando aqui, eu vou para a parte chata da história, a parte triste, tá? 1 Samuel, né? Capítulo 4. Para você entender o contexto, foi assim: os filisteus eles tomaram a Arca da Aliança, tá? E não vou falar tudo aqui, como eu falei, é um pouquinho desafiador fazer o vídeo porque tem que ser em 15 minutos, tá? Mas isso aqui é pregação para 1h30, 2 horas, assim. Eu vou direto pro 11. Então os filisteus se apossaram da Arca da Aliança de Deus, e Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos na batalha. 13. Quando ele chegou, né, o mensageiro, quando ele chegou, Eli estava sentado na sua cadeira, ao lado da estrada. Estava muito angustiado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou tudo sobre a matança que ocorrera e imediatamente a cidade inteira começou a gritar e a se lamentar, tá? Aqui os filisteus tomaram a Arca da Aliança e morreu muito povo de Deus. Teve mais ou menos, acho que foi, se não me engano, foi 30 ou 33 mil pessoas que foram mortas, tá? Foi uma carnificina, assim. Eli ouviu o clamor do povo ao longe e perguntou: que grande alarido, que grande gritaria de desespero é essa da cidade? O benjamita se apressou e veio correndo trazer as notícias a Eli. Estava Eli com 98 anos, tá? Ele julgou Israel por 40 anos. Com 98 anos de idade, seus olhos já fracos não se moviam mais, e ele não conseguia mais enxergar. Assim que o encontrou, o mensageiro lhe disse: estou chegando do campo de batalha, consegui fugir das fileiras e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui diante do que ele indagou-lhe. O que aconteceu, meu filho? Ele não tinha a mínima ideia do que tinha acontecido. E o homem lhe deu a notícia: Israel teve que fugir dos filisteus. E terrível carnificina, fomos derrotados. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. Além de tudo, os filisteus tomaram a Arca da Aliança. Assim que o mensageiro mencionou a Arca de Deus, sobre a Arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, próximo ao portão da cidade onde estava. Quebrou o pescoço e morreu, porquanto era idoso e obeso. Ele julgou e liderou o povo de Israel durante 40 anos. Gente, olha que coisa terrível. Esse cara, o Eli, ele era sumo sacerdote, ele era juiz de Israel, por 40 anos ele governou Israel, era um sistema de juízes, tá? Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas o que aconteceu? Ele foi um péssimo pai, tá? Se você pegar 1 Samuel ali,
no capítulo 2, você vai ver as coisas que o Ofine e o Finéias, que eles faziam de errado dentro do templo, tá? Eu aconselho você a ler a nova versão internacional, que é um pouquinho mais fácil de entender. E aqui eu tô lendo a King James. E por que eles faziam coisas erradas? Tanto é que eles eram chamados de filhos de Belial, assim, sabe? Que é uma espécie de um como se fosse filho do diabo mesmo. Então, gente, o que aconteceu? Grande sacerdote, sumo sacerdote ali, grande juiz de Israel, mas era um péssimo pai. Como eu comecei esse vídeo, né, a palavra diz em Timóteo lá, se você não governa nem bem os teus filhos, não sabe nem educar teus filhos, como é que você quer fazer alguma coisa dentro da casa de Deus, né? Porque tudo começa na família, gente. Família é algo muito importante. Eu sempre falo para as pessoas que o grande foco de Satanás é destruir as famílias, gente. Não é destruir tuas finanças, não é acabar com teu casamento, entende? É destruir as famílias, entendeu? É, é aquela desunião que tem filho que não conversa com a mãe, não pergunta para a mãe as coisas, é filha que acha que o pai é, é um derrotado, tipo assim, meu pai é, né, é um idiota. Desculpa eu falar a palavra assim, mas eu conheço gente que é assim. Casamentos, né? Casamentos que são destruídos, tá? De repente aquele casamento que foi destruído, ele poderia gerar uma criança que seria uma bênção nesse mundo, seria uma pessoa que quando crescesse seria um Samuel, né? Que ele ia fazer grandes coisas. Ele iria, né, por exemplo, Samuel ungiu o rei Davi, né? O Davi, quando era ali, antes de se tornar o rei Davi, né? Ungiu como rei. E pra você ter uma ideia, um dos túmulos mais visitados do mundo é o túmulo do Davi até hoje, né? Você vai para Jerusalém lá, tem fila para. Hoje não, porque nós estamos na pandemia, mas quando tá tudo normal, tem fila assim para poder. Você acha que a fila para entrar lá em Memphis, na casa do Elvis Presley é grande, você não tem ideia do que é a fila para ir visitar o túmulo do Davi, entendeu, gente? Na cidade de Davi. Enfim, mas o que eu quero passar para você é isso. Gente, não seja como Eli. Às vezes você é um ótimo pastor, você é um ótimo diácono, às vezes você é um ótimo líder de alguma coisa na sua igreja, mas você está sendo negligente como pai, como mãe, entendeu? E quando eu falo negligente, não é só você não dar, não repreender, não fazer, não impor limites nas crianças, entendeu? É você dar mau exemplo mesmo. As pessoas veem que dentro da igreja você é uma pessoa e dentro de casa você é outra pessoa, entendeu? Então a gente tá nesse mundo para ser luz do mundo, né? Ser sal da terra e ser a carta viva que os gentios não leem. Mas não adianta a gente ser tudo isso e os nossos filhos, no caso vocês que têm filhos, vocês não serem exemplo para eles. Então são pequenas atitudes, por exemplo, jantar junto, todo mundo jantar junto na mesa, sem celular. Não sei se você sabe, mas quando você está fazendo uma refeição, se você estiver olhando o celular, o teu cérebro ele tem que dividir, né? Tô falando de um jeito bem comum para você entender. Ele precisa se dividir para poder prestar atenção na tua digestão e no celular que você está vendo. E isso é terrível para a digestão. Isso aí pode ocasionar futuramente problemas intestinais, gastrite, outro tipo de coisa, tá? Pesquisa na internet, porque isso aqui é uma coisa séria, tá, gente? É a mesma coisa, eu tenho uma vibe minha que quando vem falar qualquer assunto comigo na hora do almoço, que é estressante, eu falei, não, hoje não. Hoje não, agora não, agora eu tô almoçando. Tô almoçando, tô jantando, não vem me falar de pepino nessa hora, porque eu não quero ficar nervoso. Então por quê? Porque daí o suco gástrico, por causa do sistema nervoso, ele começa a borbulhar ali na hora que você tá comendo ali, cara, já aconteceu de eu ficar de cara com alguma coisa na hora que eu tava almoçando, eu senti aquela queimação do suco gástrico. Por isso tem gente que tem hernia de hiato, por isso tem gente que tem gastrite, porque tem mania de, entendeu? E a mesma coisa do celular, gente, a mesma coisa da televisão, entendeu? Você tem que acostumar, a hora de almoçar e de jantar, de refeição, é hora de no máximo você conversar com a tua família, e comendo e conversando,
e não de ficar prestando atenção, dividindo teu cérebro para outras coisas. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que tem tempo para tudo, entendeu? Inclusive tem tempo para almoçar, tem tempo para assistir um programa que você quer, tem tempo para assistir esse vídeo, outros vídeos aí que vão te edificar, tem tempo para ficar com a família, tem tempo para você se dedicar a Deus, entendeu? Mas não esqueça, sequência, primeiro Deus, sempre Deus em primeiro lugar. Segundo, família. Terceiro, teu trabalho, tua fonte de renda. Em quarto, vem o ministério, entendeu? Eu não estou falando nenhuma heresia aqui, entendeu? Porque não adianta nada você deixar de trabalhar para viver dentro da igreja e daí você não consegue pagar suas contas, está sendo um mau exemplo. Não adianta nada você deixar de ficar com a tua família, entendeu? Para ficar dentro da igreja o dia inteiro, porque senão você está negligenciando os filhos que você tem, que são herança do Senhor. Se você recebe uma herança, entendeu? Vamos supor, se você recebe uma herança de $1 milhão, cara, você não vai comprar uma Ferrari de 950 mil, sendo que o IPVA vai passar de 50 mil, entendeu? Você torrou a herança. Então, se os filhos são herança do Senhor, cuide, peça sabedoria, seja um mordomo. O que o mordomo faz? Ele cuida daquilo que é do seu patrão. Assim como José do Egito, ele cuidava de toda a casa de Potifar. Potifar não esquentava a cabeça com nada, não. Cuida, faz o que tem que fazer. Então, peça sabedoria, entendeu? E faça uma autoanálise para ver se você não está sendo Eli, né? De repente, você é um sumo sacerdote, de repente, você é uma pessoa que, fora da sua casa, você tem uma posição, assim, não só dentro da igreja, né? Mas você tem uma posição de liderança, assim, que as pessoas respeitam você, mas você está negligenciando a educação dos seus filhos. E eles vão virar o fim e Finéias e pode acontecer algo terrível no futuro. De repente eles podem morrer, talvez não fisicamente, mas espiritualmente, que é pior ainda. Que depois para conseguir colocar no trilho de novo é difícil, gente. Então é isso aí, compartilhe esse vídeo, tá? Deus abençoe a Jesus, dá o like pro canal, o joinha, né? Pro canal crescer aqui, o Fruto da Videira. E se inscreva no canal para você receber as notificações quando tiver vídeo novo. Isso aí, pessoal. Uma boa noite para todos. Amém.